Boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos para adorar o Senhor mais uma vez, amém? Pessoal, tem alguns avisos rápidos que eu gostaria de dar. Gostaria que você atentasse para eles. Primeiro, gente, a programação da MCA vai ser sexta-feira, tá, pessoal? Vai ser o chá do Lorenzo. Tá certo, Lorenzo, né? Cadê? É isso, não é isso? Não é Lourenço, pessoal, é Lorenzo. Tá italiano, né? Tudo bem? 19h30 aqui na igreja. Tudo bem? Precisa falar com você, Amanda. Já está tudo no esquema, né? Mulherada é muito fera. Homens, aprendam, pelo amor de Deus. Ouve isso, pessoal. Então tá bom. Pessoal, ficha de afinidade ministerial tem ali atrás. Se você já pegou, entrega essa ficha. Ali você vai poder colocar a sua opinião, fazer suas indicações. Data de entrega dia 23/11. Então você que não entregou, entregue logo. É para todo mundo, não é só para os membros da igreja. Tá bom? Ficha de afinidade ministerial. O nosso irmão Yuri, pastor Yuri, está fazendo uma campanha para ele poder fazer um curso lá de capelania. Ele e a Tamires. Vai ser um curso de capelania escolar. O que é capelania escolar? É um curso que ensina, dá técnicas, dá informações para que ele possa trabalhar nas escolas públicas, que é um projeto que a gente tem, tá? Para trabalhar em escola. É um projeto que a nossa igreja há tempos está tentando implementar. Ele já tem algum conhecimento na área, mas esse congresso vai trazer mais conhecimento. Então, vai ser em Campinas. Ele está fazendo a campanha para poder levantar aí o sustento para ele poder participar, ele e a Tamires. Eu quero lembrar que isso não é fechado, não é só eles que podem ir. Se você quiser fazer esse curso, você também pode fazer. Ele está, para levantar esse sustento, está vendendo docinho, né? E vocês estão anotando? Ou está à vista? Se você está anotando, gente, paga, hein, por favor. Não esqueça de pagar, porque senão crente é muito esquecido, não é caloteiro, né? Mas pague, se você está anotando. O ideal, pessoal, se você puder comprar à vista, compra logo. E à noite a fé foi pequena, vendeu em 3 segundos. Aí agora à noite vai ter mais, tá bom? Então, beleza. Pessoal, eu queria falar sobre a construção. Põe pra gente aí tem umas fotos. Acho que vai precisar apagar a luz, Cecília. Apaga as luzes para mim. Pode apagar 3 também, Cecília. Obrigado. Volta para mim, por favor. Aí, ó, parede interna de onde vai ser o salão, tá? Pode passar. Aí a fachada tá na frente daquela cruz, lá para dentro. Tá nesse ponto, pessoal. A gente vai concretar aquela cinta ali em cima, aquela viga ali em cima. E aí já está pronto para receber o último oitão, que é aquele triângulo onde o telhado assenta em cima. Aí a visão aí de quem vai entrar no salão da parte da frente, nesse buraco é onde vai ser a rampa de descida. Ele está tirando foto de frente dos banheiros nisso daí, tá? Aí a cruz, a ideia é que a luz passe pela cruz, essa é a ideia. Aqui vai ser a porta principal de entrada do templo. E aí é dentro. Lá no fundo, onde estão os andaimes, vai ser onde vai ficar ali o instrumental, o púlpito. Vai ficar nessa parede aí. Tá bom? Acabou-se? Acabou? Obrigado. Pode acender a luz. Pessoal, eu queria fazer uma comunicação à igreja muito séria, que é o seguinte. Irmãos, muitas pessoas que se comprometeram em ajudar na construção, até hoje não ajudaram com nenhum real. Pessoal, nós estamos para parar a construção. Por quê? Porque não temos dinheiro para continuar. Chegando num ponto tão próximo de colocar o telhado, a gente vai ter que parar porque falta recurso. Igreja, a responsabilidade dessa construção é nossa. Certo? Nós temos irmãos, tem alguns irmãos da nossa igreja que estão realmente investindo, outros irmãos lá de Bragança também estão investindo fortemente. Mas, pessoal,
é nossa responsabilidade. Se a gente precisar fazer algum sacrifício, a gente tem que fazer. Porque esse templo é nosso. Quem vai ser beneficiado é a gente. Então, assim, eu não gostaria que você se sentisse confortável em saber que você vai para um templo, você vai aproveitar daquele espaço e você não ajudou para que aquele espaço pudesse estar ali construído. Então, eu queria, assim, apelar à igreja que pudesse estar refletindo se isso está certo. Né? Se está certo, você vai usufruir de uma construção que você não está investindo. Tá? E eu gostaria que as famílias, os casais, os irmãos, aqueles jovens que puderem, colocassem no seu orçamento ofertas para a construção. Assim como a gente não vai parar de investir em missões, não vamos parar de investir nos seminaristas, nós precisamos investir em construção. Cadê o Tuninho? Cadê o Tuninho? Tuninho, quanto que a gente paga de aluguel aqui? 1.440, fora os IPTUs, que a gente tem que pagar o IPTU daqui e tem que pagar o IPTU do terreno. Pessoal, 1.500, quase 1.600 reais. Pessoal, o que a gente podia fazer com esses 1.600 reais, pessoal? Podia até sustentar o Gerson aí, ó. Vocês sabiam que ele não recebe da igreja para fazer o que ele está fazendo. Percebe? Tantas coisas, a gente podia estar investindo em missões, pessoal. A gente podia estar mandando mais para o pastor Pedro lá em Portugal, mais para o Lauro e para a Rose. A gente precisa sair daqui, a gente não tem sala de aula. Vocês estão felizes aqui? Assim, está tranquilo? Os jovens não têm sala, os adolescentes também não. A gente está aí agradecendo aí a família aí da Dodora, que os adolescentes estão tendo aula lá na casa deles. Mas, pessoal, lá a gente vai ter sala para todo mundo. Então, pessoal, eu queria que você colocasse o seu coração nisso, tá? E uma forma de você colocar o seu coração é dando o seu tesouro para aquilo. Voou a letra da música. Eu gostaria que nós orássemos por isso, irmãos. Olha, eu não sei se os irmãos têm noção do quanto essa construção é um milagre. E é um milagre daquele último relatório que a gente viu, já foram investidos nessa construção dos mais de 260 mil reais. A liderança tem sido muito clara, tem dado relatório, tem mostrado, os irmãos estão vendo o investimento. Então você faz parte de uma igreja séria, que tem usado os recursos de forma honesta. Pessoal, é um incentivo para você investir. E a questão aqui, pessoal, que eu estou falando com os irmãos, não é quantidade não, é coração. Porque tem gente que não está dando nada. Isso não está certo, isso não é justo. Concordam comigo, irmãos? Vamos orar por isso? As famílias que estão doando, vamos continuar. Quem não está doando ainda, vamos começar. Porque essa obra não é nossa, pessoal. Essa obra é do Senhor. E aquele lugar lá é para a glória de Deus. E a gente é sério, pessoal. A gente não está brincando aqui de evangelho. Tá bom, meu povo? Vamos orar por isso? Quem gostaria de orar? Luan, vem aqui. Quem mais? Quem mais gostaria? Vem, Lira. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos orar? Porque Deus coloca o nosso coração nisso. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus Pai, eu gostaria primeiramente, Senhor, de te louvar, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, tua presença para adorar ao único e verdadeiro Deus, ó Pai. Queremos te pedir agora por essa questão do terreno, Senhor, que o Senhor possa estar incomodando os nossos corações a respeito da contribuição, ó Pai. Sabemos que o Senhor não precisa de R$1 sequer nosso, ó Pai, para levantar essa igreja, mas o Senhor quer nosso coração engajado nisso também. Então nos incomode, nos toque os corações, ó Pai, para que possamos dar mais de nós, ó Pai, sendo que damos mais de nós para tantas outras coisas, ó Pai, e não tanto para o Teu reino, ó Pai. Que realmente possamos estar engajados como igreja, ó Pai, e cada um aqui individualmente, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque temos essa oportunidade de cultuar a Ti, Senhor. E também, Senhor, quando olhamos para a Sua grandeza, ó Pai, percebemos Seu cuidado, Senhor, sobre nós.
Entendemos, Senhor, que essa construção, Senhor, é fruto, ó Pai, do desejo, Senhor, do teu coração, pela forma, ó Pai, com que o Senhor tem conduzido, Senhor, esse processo. Algum tempo atrás, Senhor, sabemos que sem recurso nenhum, começamos essa construção, Senhor, e hoje podemos ver, Senhor, no pé que está, ó Pai, sabemos que o Senhor é que mandou os recursos, ó Pai. Mas também sabemos, ó Pai, que em função de servir, Senhor, a essa igreja, a esse corpo local, também, Senhor, queremos colocar, Senhor, todo o nosso empenho, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem feito a sua parte, e muitas vezes, por causa de nós, ó Pai, que o Senhor não faz mais. Por isso, Senhor, que possamos realmente, Senhor, estar engajado, Senhor, nesse projeto, que essa construção, Senhor, venha servir, Senhor, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam salvas, ó Pai, que crianças, Senhor, possam ser desenvolvidas e possam ser forjadas ali, Senhor, o seu caráter, o seu desenvolvimento, Senhor, na Tua Palavra, que através, Senhor, desse local, muitas outras vidas serão consagradas e serão dedicadas a Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, pedimos realmente que o Senhor incomode, Senhor, a cada um nessa igreja, para que possamos fazer o máximo, Senhor, para que o Senhor continue, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer, Senhor, porque sabemos que o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata, Pai. Por isso, Senhor, cuida, Senhor, desse local, cuida, Senhor, da vida dessa igreja e faz, Senhor, desse processo um processo de aprendizagem, Senhor, para investimento no Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Dá uma palavra de encorajamento. Aí. Nós vamos louvar o Senhor, a equipe já está aqui na frente. Oi? Não entendi. Ah, não me falaram nada. Não me falaram. Se quiser fazer um... Tá, se quiser fazer um tempo... Irmãos, boa noite. Vamos lá então. Irmãos, boa noite. Porque se vocês forem cantar sem nem falar boa noite, significa que vocês não querem abrir a boca, não é? E agora nós vamos cantar para Deus, nós vamos dizer coisas, nós vamos elogiar a Deus. E para isso você precisa também abrir a sua boca. Nós vamos cantar uma canção agora, iniciando esse tempo de adoração a Deus. Uma canção que nos lembra quem é o Deus a quem nós servimos. Quem é este Deus ao qual nós invocamos como Senhor de nossas vidas? Quem é este Deus pelo qual estamos aqui nesta noite? Espero que você tenha vindo até aqui para ter um encontro mais uma vez pessoal com Deus, para ouvir o que Ele tem para te ensinar e para homenageá-lo. Nós vamos cantar esta canção. Eu peço que você, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, abra sua boca e elogie ao Senhor, todos juntos, a uma só voz, do modo com o qual Ele é digno. Amém, irmãos? Vamos cantar bem bonito para o nosso Deus. Vamos lá? Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Mais uma vez, tu não és um Deus criado. Possamos
assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder é eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que possamos dar-te és digno de receber. Tu és Deus, e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Pois tu somente és Deus. Senhor, nós te agradecemos porque, como cantamos agora, o Senhor não precisa de nós para existir, pois o Senhor é Deus. Um Deus que sempre existiu e sempre existirá. Mas o Senhor nos aceita como filhos, quer se relacionar conosco, e nós te agradecemos, porque por mais que os nossos dias possam ser perfeitos aos nossos olhos, ou possam ser um fracasso aos nossos olhos, o Senhor não perde o controle da história. O Senhor continua sendo Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para revelar a tua mensagem de amor a cada um de nós. Se estamos aqui, é porque entendemos que somos pecadores, estávamos afastados do Senhor, mas em Cristo fomos reconciliados contigo, e agora temos a missão de proclamar este Evangelho a toda criatura. Pedimos, Pai, que o Senhor aceite esse culto que estamos prestando a Ti, que o Senhor se agrade das nossas atitudes, que o Senhor se agrade da nossa voz, que o Senhor se agrade da nossa atenção nesta noite e da nossa disposição em Te adorar e aprender mais do Senhor. Peço, Pai, que o Senhor console aqueles que entraram aqui aflitos nesta noite, por meio da Tua palavra, e que o Senhor receba o louvor daqueles que entraram aqui contentes, para que todos nós possamos sair daqui unidos no Senhor, pelo Senhor e para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está entre nós. Nós nos abraçamos, nós nos amamos, mas nós queremos homenagear o Senhor
pois é por tua causa que estamos aqui e queremos sair daqui para continuar vivendo para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Irmãos, a próxima canção que nós vamos cantar é uma canção que nos lembra que este Deus, que é um Deus eterno, que é um Deus todo-poderoso, que é o Deus que sempre existiu e sempre existirá, Ele é um Deus que nos chamou, não apenas para recebermos uma mensagem, mas como nós oramos agora, para proclamarmos uma mensagem. E essa canção é a canção tema do ano da nossa igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos a adorar o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é esse Deus maravilhoso, que nós acabamos de cantar, e nós queremos dizer isso para todas as pessoas que ainda não te conhecem. Vamos cantar? Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei Para sempre. pra sempre. Vou servi-lo. Eu vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Amém. Espero que essa seja a mesma disposição do seu coração. A nossa intenção ao cantar essa música é motivá-lo a de fato querer servir ao Senhor para sempre. E a próxima música que nós vamos cantar, ainda em adoração ao nosso Salvador, é uma música que diz que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória da nossa vida, da nossa história. Eu gostaria de convidar aqueles que já entregaram as suas vidas, aqueles que já entenderam quem é o Senhor, quem é Cristo, quem é este que é digno de toda a glória. Se você já tem um relacionamento pessoal com Ele, você deve neste momento participar também, contribuindo financeiramente para a obra do Senhor, enquanto nós cantamos esta música. Vamos adorá-lo mais uma vez. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de
ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor a Ele. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande ao que vive para sempre, mais uma vez, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Para a irmã Juliana orar, agradecendo a Deus pelos recursos que Ele tem nos enviado. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, Senhor, e tem sido misericordioso conosco, Deus. Obrigada pelos recursos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. E com isso, Deus, podemos contribuir, ó Pai, com a Tua obra, Senhor. É um prazer, ó Deus, para as nossas vidas. Muito obrigada, abençoa, Senhor. Continua abençoando as nossas vidas. E abençoa, Deus, a vida daqueles, Senhor, que estão recebendo, Deus, estes valores para administrar, Senhor. Que o Senhor esteja no controle de tudo, Pai. Porque a Tua vontade, Senhor, é sempre perfeita, Deus. Obrigada. Amém, Jesus. A próxima música que nós vamos cantar é uma música que continua lembrando cada um de nós aqui que já foi transformado por Cristo, a cada um de nós que já se tornou uma nova criatura em e por meio de Cristo Jesus, que nós temos o dever de falar desse amor, de falar da transformação que Ele operou em nossa vida, para cada um daqueles que nós conhecemos, para cada um dos nossos amigos, daquelas pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Jesus Cristo mudou a nossa vida, mas não para nós ficarmos em casa, e sim para nós contarmos para todo mundo o que Ele fez, tem feito e pode fazer por cada um de nós. Vamos cantar essa canção?
não sei o quanto você para durante a sua semana. Eu tenho uma ideia. Eu creio que são poucas vezes. Quem sabe até nenhuma. Mas vou dar o benefício da dúvida. Quantas vezes na sua semana você para lembrar quem você era antes de Cristo? Quantas vezes na sua semana você para lembrar o que Cristo fez pela sua vida? Nós somos chamados para dia a dia lembrar do Evangelho do Senhor. O Evangelho não é uma mensagem que deve ficar na nossa história, lá no passado. O Evangelho deve ser algo contínuo em nossas vidas. Se você quer adorar o Senhor com mais profundidade, de tempos em tempos, pare para lembrar o que Ele fez por você. De onde Ele te tirou, quem você era antes dEle e quem você é agora. Essa próxima canção que nós vamos cantar, e última canção, uma canção bem antiga, mas que nos... Quando o Senhor, Ele tocou o nosso coração, Ele não nos tirou apenas de um lugar ruim, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Na hora do lei agora, nós somos responsáveis por levar a luz do Senhor a todas as pessoas. Dia a dia Ele continua nos transformando, para que cada dia possamos brilhar mais e mais, até sermos iguais a Ele. Gostaria de convidar você a cantar essa canção. Se você não conhece a letra, vou pedir para que você preste atenção. Nós vamos cantar uma vez, depois nós vamos começar de novo, para que você consiga repeti-la. Vamos cantar? Algemado por um peso, ó cúmplice Mas isso foi antes de conhecer a Cristo. até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Ele me transformou. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo, recebi seu terno amor. Tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez, tocou-me. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor, nós te agradecemos, porque quando
nos encontramos com o Senhor. O Senhor transformou as nossas vidas e quer continuar nos transformando para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos porque pudemos homenageá-lo e nessa noite até aqui lembrar tudo o que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito muito, muito mais do que merecemos, muito mais do que nós poderíamos imaginar. Se estamos aqui é pelo Senhor. Pai, se há alguém aqui nesta noite que ainda não reconheceu a carência, a necessidade que tem do Senhor, da intervenção do Senhor sobre a vida dela, que o Senhor, pela Tua graça, se manifeste a essa pessoa nesta noite. Que o Senhor quebrante os nossos corações e que assim como nós cantamos, elogiamos, abrimos as nossas bocas para cantar ao Senhor e sabemos que o Senhor amorosamente nos ouviu. Eu peço que agora o Senhor nos ajude a nos concentrarmos no que o Senhor irá nos dizer, pois estamos aqui por causa do Senhor e também para o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo onde pudemos relembrar um pouco do muito que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso libertador. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. Vou pedir para que as crianças até 10 anos venham aqui na frente, que elas vão para o seu culto. Isso, muito bem. Diego ainda faz 9 amanhã, né, Diego? Aí, legal. Vamos orar para que Deus possa... Vamos orar? Vamos orar? Deus abençoe nossas crianças. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder investir a Tua palavra na vida das nossas crianças. Ó Deus, que elas possam entender Teu Evangelho, entregar aquelas que ainda não fizeram, possam entregar o coração delas para o Senhor. Senhor, abençoa-nos, Senhor, abençoe as nossas crianças, abençoe os professores que terão essa tarefa tão importante. Cuida, Senhor, de cada um deles e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Tudo bom. Pastor André, vem aqui na frente. Hoje a gente tem o privilégio de ter o pastor André aqui conosco. Almoçou com a gente, aproveitou. E aí, passou mal lá com a gente hoje, né? E é um privilégio ter o pastor André. Ele era o responsável pelo setor ministério. Ainda está com essa incumbência? Também, né? Acumulou, agora ele também está... Ele é o responsável pela área de graduação do seminário. E é um privilégio tê-lo aqui conosco. Ele é orientador do Natanael, também, né, do seminarista aqui com a gente, né? E é um grande amigo. Então, aproveitando, queria que ele estivesse aqui com a gente e vai estar trazendo a palavra de Deus para nós. Eu gostaria de orar e você depois apresenta a sua melhor parte, né, para a igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te louvar pela vida do teu servo, pastor André. Que o Senhor use poderosamente ele nas tuas mãos, que o Senhor tenha liberdade entre nós, na exposição da tua palavra, e toque, Senhor, os nossos corações para mudança e transformação. Muito obrigado, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Você prefere segurar ou quer o pedestal? Boa noite, queridos. Eu fui recebido hoje com um almoço digno de um rei, mas vou dizer para vocês que a gente acaba extrapolando e aí você sente os efeitos na hora da pregação, né? Então aquela coisa do raciocínio lento, sabe? Começa a ficar tudo difuso. Então se eu pescar aqui na frente, a culpa é do Charles, tá? Ele é o responsável, não, estou brincando, mas foi um tempo muito gostoso ali com os irmãos. Eu quero agradecer a hospitalidade e a recepção mais do que carinhosa.
A gente brinca com o Natanael. Natanael é um cara querido, que tem sido orientado por mim e pela minha melhor metade, a melhor parte do meu ser, que é a Elaine, minha esposa, né? E tem sido um privilégio, como professor ali na Palavra da Vida, caminhar em parceria com essa igreja. Vocês são muito amados, saibam disso. Vocês são muito queridos. A igreja, pastor Charles, toda a liderança, os muitos e diversos seminaristas da igreja que por lá passaram, Paulo, Yuri, agora Leandro, a possibilidade de vocês, a forma como vocês sempre estão dispostos a receber alunos no seu contexto, para poder treiná-los, investir em suas vidas, é algo ímpar. A gente tem uma alegria muito grande de tê-los, ou de sermos parceiros dessa igreja. Tá? Então, muito obrigado pela forma tão carinhosa com que vocês sempre têm nos tratado, pela forma tão carinhosa como vocês têm andado, na verdade, deixado a gente andar com vocês. O seminário não existe, não tem finalidade nenhuma se a igreja não existir. Então, quem é coadjuvante nessa história somos nós, não são vocês. Ok? Que fique bem claro aqui. Então, eu trago o nosso abraço aqui da Palavra da Vida para vocês. No começo desse ano, quando eu escrevi o meu primeiro comunicado às igrejas, para enviar com os alunos, primeiro comunicado às igrejas, aos pastores, às suas lideranças, que vai junto com os alunos no primeiro final de semana de ministério, né, de estágio dos alunos, eu começava mais ou menos assim a carta. Esse ano será um ano cheio de desafios. E aí eu explicava o porquê os desafios. Basicamente, os desafios que a gente enfrentava no começo desse ano, em 2014, era um calendário muito nervoso, atípico. Carnaval retardado, Copa, eleições. A gente estava assim, equilibrando vários pratos ali no seminário para que o calendário oficial da nação não atrapalhasse mais do que a gente já previa o calendário estudantil do seminário, por assim dizer. Esse era o nosso obstáculo no começo do ano. Passados quase pouco mais de 10 meses, desde o começo do ano, depois de 2 grandes perdas, nosso reitor no primeiro semestre e agora o nosso chanceler no segundo semestre, com um intervalo de 6 meses entre um e outro, o calendário parece coisa de criança. E eu devo admitir para vocês que o coração fica pequeno nessas horas. Você chega no final do ano, talvez com aquela sensação que foi a sensação manifestada por um amigo no dia do culto, ou na noite do culto fúnebre do Carlos Oswaldo, nosso chanceler, em que ele desabafou para mim, dizendo: André, eu não aguento mais, eu não vejo a hora que esse ano acabe. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas ali dentro do meu coração, eu falei: Deus, eu não sei se eu quero reagir assim. Eu não sei se eu quero que a minha reação a todo esse desconforto seja esse. Eu preciso caminhar um dia de cada vez. E eu preciso chegar ao final desse ano com a minha esperança renovada no Senhor. E não no que o ano que vem tem para mim. O ano que vem é efeito, o Senhor é causa, e eu preciso esperar na causa. E aí, é óbvio, veio aquele texto que você já deve ter em mente, sobre esperança. Não é o texto que a gente vai estudar essa noite, mas eu quero ler com você Lamentações de Jeremias, né? Capítulo 3, texto clássico sobre isso. No meio da crise toda que Jeremias passava, ele dispara esse texto bonito aí, né? Ele fala assim, no capítulo 3, do verso 19 até o 21 agora. Capítulo 3 de Lamentações, verso 19 a 21. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Delírio. Da minha amargura e do meu pesar. Gente, crente tem essas coisas, viu? Crente passa por isso sim, tá? Ninguém é super-homem, super-mulher aqui. Se você acha que existe super-crente, tira a capinha, não existe isso.
Lembro-me bem disso tudo. Ele não conseguia esquecer esse quadro. E a minha alma desfalece dentro de mim. Olha a crise do profeta. Mas aí vem o verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Para aqui. Deixa o dedinho aí em Lamentações, porque eu quero pensar com você rapidamente sobre a esperança, sobre a verdadeira causa da esperança e seus efeitos, pensando ou lembrando de um personagem que é muito, mas muito coadjuvante na Bíblia. Ele aparece só uma vezinha ali, e quase de soslaio, você quase derrapa nele sem perceber. Está lá em Lucas, capítulo 2, versos 25 a 35. Um dos personagens que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito de personagens que aparecem pouco na Bíblia, mas que dizem muito. Sabe aqueles caras que chegam e que praticamente roubam a cena? Esse cara, ele só não vai roubar a cena porque ele está contracenando com o Rei da Glória, Jesus. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, que coadjuvante aqui, que cena. Uma cena maravilhosa de esperança e de uma esperança colocada na causa que é Deus. Então, abra lá sua Bíblia em capítulo 2 de Lucas, do Evangelho de Lucas. Versos 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Bênção estranha essa no final, né? Mas é uma bênção. É uma bênção. Só para você entender rapidamente o contexto aqui, se você não leu ainda o Evangelho de Lucas, leia, principalmente essa parte inicial. Os personagens têm uma coloração maravilhosa, o cenário é fantástico. Isabel, Zacarias, Maria, Simeão, é uma profusão de coisas interessantes acontecendo, que você fica olhando e fala, cara, o que vem pela frente? Lucas é um maestro com as palavras, ele sabe escrever como ninguém, né? Mas o contexto rápido aqui é o seguinte: Jesus havia nascido aqui, ele estava com 40 dias, bebezinho, pequenininho ainda, sabe, aquela coisa fofinha, guti-guti, que todo mundo ama ver, bebezinho pequenininho, aquele pacotinho. Esse era Jesus naquele momento, um bebezinho. E eles foram, José e Maria, foram cumprir os rituais de purificação da mãe, do bebê, tudo aquilo que a lei de Moisés prescrevia e exigia. É nesse contexto que eles chegam no templo ali. Jesus, então, recém-nascido, já circuncidado ao 8º dia, e agora apresentado no templo para purificação. Agora eu quero voltar aqui, quero focar a atenção em Simeão. E olhar um pouquinho como é que esse sujeito nos ensina sobre esperança na causa e não nos efeitos. Embora nós estudaremos aqui os efeitos dessa esperança na causa que é Deus. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha aqui na descrição desse sujeito. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Interessante é ver que em meio a uma multidão de pessoas religiosas, há algo que distingue Simeão dos demais, da classe religiosa, dos demais homens ali de Jerusalém. A primeira distinção era que ele era considerado, ele é descrito aqui por Lucas como alguém justo e piedoso. A pergunta é, o que é uma pessoa justa
e o que é uma pessoa piedosa? Como é que você classifica alguém justo e piedoso? A gente pode dizer que o justo não é uma pessoa que não tem pecado, mas é uma pessoa que tem a sua culpa e os seus pecados constantemente tratados diante de Deus, que está inculpável porque busca a justiça de Deus sobre si. E piedoso porque Simeão era alguém verdadeiramente interessado nos interesses de Deus. O que faz alguém piedoso é alguém que se interessa pelos interesses de Deus, pela agenda de Deus. É essa primeira descrição aqui que é muito interessante para a gente. Alguém que é justo, que tem as suas culpas constantemente tratadas, e alguém piedoso, alguém que se interessa pelos interesses de Deus, se relacionando com Deus. A segunda distinção é que ele esperava a consolação de Israel. É a descrição aqui que a gente tem no texto. Ele esperava que as promessas que Deus tinha feito lá no passado, sobre cuidar de um povo, sobre cuidar de uma nação, que elas fossem cumpridas. Havia uma série de promessas relativas à presença de um Messias enviado por Deus para o quê? Consolar, fortalecer o povo, guiar o povo nos caminhos que Deus tinha proposto. Agora, o fato de Simeão saber sobre isso e esperar sobre isso, significava que ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele conhecia o Deus da palavra e conhecia a palavra de Deus. Ele esperava, ele sabia o que esperava, sabia efetivamente o que viria a acontecer, porque conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia e cria. Essa é a ideia aqui. Talvez se a gente pudesse fazer uma boa síntese dessa relação entre Simeão e Deus, a gente poderia usar aqui Números 23 e 19 e Mateus e Salmo 25, 14. Você não precisa abrir, eu vou mencionar aqui para você. Números 23 e 19 dá uma descrição de quem Deus é. Fala assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Essa é a percepção que Simeão tinha na sua mente sobre Deus. Deus não é filho de homem, Deus não é homem para que minta. Ele não promete e deixa de cumprir. A palavra dele é cumprida. Aquilo que ele falou que ele vai fazer, ele faz. O que eu preciso é conhecer. Saber efetivamente o que ele prometeu e, sobretudo, o que ele não prometeu. Mas existe um outro ponto aqui, um contraponto nessa relação, nessa amizade dos dois, que poderia ser descrito pelo Salmo 25, 14, que diz assim: o Senhor confia os seus segredos para os que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em uma tradução, se eu não me engano, a Revista Atualizada diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe o que é intimidade aqui? Amizade. Eu estou vendo aqui 5 jovens muito bonitas aqui na frente. Eu fico imaginando as muitas conversas profundas que vocês devem ter entre vocês. E é muito claro para mim que se eu me meter a besta de entrar na roda de vocês, vocês não vão contar certas coisas para mim que vocês contam entre vocês. Estou falando sério ou não estou? Pode falar. É porque você é muito velho, André. Não sei, esse óculos me dá medo. Tá bom, eu tiro o óculos, não resolve muita coisa. A questão é que vocês já têm uma intimidade entre vocês. Eu espero que essa intimidade esteja sendo bem usada, né? Mas o fato é que nós temos amizade e construímos vínculos com pessoas e aprofundamos esses vínculos com as pessoas e abrimos o nosso coração de modo desimpedido para pessoas que nós amamos, com as quais nós nos relacionamos e temos uma liberdade, uma capacidade de confiar. O que esse salmo está dizendo é que Deus confia os seus segredos para pessoas que o amam, que o temem e que andam com ele. É interessante ver isso. Deus faz questão de abrir o jogo para quem anda com ele. Lembra de Abraão lá nos carvalhais de Manre? Estava lá quieto no canto e Deus fala: bom, estou para destruir Sodoma e Gomorra. Vou ocultar isso do meu amigo Abraão?
Sabe o que é mais interessante? É ver que muitas vezes a gente reclama de não saber a vontade de Deus para a nossa vida. Mas quanto a gente tem se dedicado a ser íntimo de Deus para ser orientado a conhecer a vontade dele para a gente? Simeão é esse cara, ele sabe de segredos que Deus contou para ele. E um dos segredos é: Simeão, chegou a hora. Sabe aquele momento tão aguardado, registrado lá nas Escrituras, falado através dos profetas? Chegou o momento, você vai conhecer o Messias, você vai conhecer o meu filho. Eu vou te apresentar para ele. E no momento certo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. É interessante ver que essa terceira distinção aí, o Espírito Santo estava sobre Simeão, é uma descrição muito interessante que Lucas faz para mostrar a seriedade, a legitimidade do testemunho de Simeão. Um homem sério com Deus, e o que ele falaria deveria ser levado a sério e era digno de crédito. E o que ele fala a seguir é uma coisa muito interessante. E ele vai para o templo. E ali acontece talvez uma das cenas mais bonitas da Bíblia, na minha opinião. Queridos, só para a gente recapitular o que a gente viu até aqui, já que a gente está sem projeção aqui hoje, tá? A esperança de Simeão, ou que Simeão tinha, decorria de conhecer e crer, primeiramente, em Deus. Conhecer e crer, em segundo lugar, no projeto e redenção de Deus revelado nas Escrituras. Conhecer e crer no caráter de Deus. Deus cumpre o que promete. Esse é o centro da esperança aqui de Simeão. Era uma esperança fundamentada na causa, Deus, e não uma esperança que existia porque eu estou desfrutando dos efeitos dessa esperança. Deus está me abençoando, eu estou vendo o cuidado dele, então eu creio nele. Não, a esperança está na pessoa de Deus, aquele que sustenta tudo com suas mãos. O que eu pretendo afirmar com essa frase aqui? Que a esperança de Simeão se amparava apenas e unicamente e exclusivamente na pessoa de Deus. E somente isso. E com isso ele vai experimentar os efeitos dessa esperança. É justamente por crer na causa da esperança, Deus, que ele pode experimentar os efeitos dessa esperança. Mas quais são os efeitos dessa esperança aqui? Vamos caminhar rapidamente aqui com isso, tá bom? Primeiro efeito da esperança, ou de esperar em Deus. Qual o primeiro efeito que a gente vê na vida de Simeão aqui? O primeiro efeito é que nós desenvolvemos, quando nós esperamos verdadeiramente em Deus, uma satisfação verdadeira. Uma satisfação não condicional, por assim dizer. Uma satisfação verdadeira naquilo que Deus supre para a gente. Se você olhar aqui nos versos 26 e 27... fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. É interessante ver que Deus se compraz, no devido tempo, em não frustrar as expectativas que ele mesmo gerou no coração de Simeão. Aquilo que Simeão espera é algo que Deus prometeu. Simeão, você vai ver o meu filho. Chegou a hora, vá lá. Quando chega a hora, ele é direcionado pelo próprio Deus para experimentar daquela promessa que Deus havia feito para ele. Agora, note o que acontece a seguir aqui. Ele pronuncia um canto de louvor, ou ele chega, se encontra, ele se defronta com uma família muito simples, muito humilde ali. Ele discerne que aquela criança é o Messias, toma a criança nos braços. Eu estou tentando imaginar essa cena. Cada vez que eu fico imaginando essa cena, eu me emociono com ela. Tenta imaginar essa cena. Um senhor, já bem idoso, piedoso, temente a Deus, com essa criança nas mãos. Um bebê de 40 dias. Simeão olha para essa criança, ele não tem ali, diante dele, um homem feito. Simeão não tem ali um guerreiro grande, poderoso, vestido com uma armadura, parecendo um cavaleiro do zodíaco, com um cavalo alado, com uma espada reluzente,
ao melhor estilo Aragorn, depois de ser rei da Terra-média novamente, ele está vendo um bebê. Ele não vê ali um sacerdote, um comunicador poderoso. Ele vê uma criança que, quando muito, está acordada e fazendo bolinha com a boca. É tudo que ele vê. Ele não vê ali um rei cheio de glória, cercado de súditos por todos os lados. O templo não parou para receber Jesus naquele momento. Foi um momento único para Simeão e o encontro dele com o Filho de Deus. Mas é interessante ver que enquanto ele segurava uma criança de 40 dias nas mãos, essa criança de 40 dias sustentava com as suas mãozinhas todo o universo. Já parou para pensar nisso? Nessa cena, no poder dessa cena. Um homem idoso olha para uma criança e tudo que ele vê ali não é só uma criança. Ele vê a promessa de Deus materializada naquela criança. Tudo o que Simeão precisa, queridos, é de um bebê de 40 dias nos seus braços para ver confirmadas as promessas de redenção de Deus. Simeão não vê os efeitos dessa promessa. Ele não vê Jesus crescer. Ele não vê Jesus amadurecer. Ele não vê Jesus iniciar o seu ministério de 3, 4 anos. Ele não vê Jesus fazendo os seus grandes milagres. Ele não vê o homem que Jesus vai se tornar. E os efeitos do seu ministério na cruz. Ele não vai ver isso. Ele só vê um bebê. E a reação dele, qual é? Agora, Senhor, tu podes despedir em paz o teu servo. É interessante porque a ênfase na língua original é no agora. Simeão fala, Senhor, eu posso agora morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos enxergaram a tua provisão para Israel e mais, a tua provisão para todas as nações. Você já pensou no poder desse tipo de declaração? Senhor, eu estou vendo um bebê aqui, mas não seria melhor se a gente pudesse, se o Senhor me desse mais uns 30 anos de vida, para poder acompanhar os desdobramentos ministeriais do garoto? Porque vai saber, de repente ele precisa de um coach, ele precisa de um treinador, ele precisa de um mentor, ou ele precisa de pelo menos alguém para desabafar quando a coisa estiver pegando. Está lá cansado de multiplicar pães, está lá cansado de transformar água em vinho, de repente está cansado dos fariseus, vem em casa, toma um café, a gente conversa, troca uma ideia. Quando ele ressuscitar, o Senhor me promove. Não teve esse papo aqui. Senhor, a tua palavra se cumpriu, eu estou em paz, os meus olhos viram o Salvador, a minha alegria está completa. A causa basta para Simeão, e Jesus é a causa. Jesus não é efeito, ele é causa. Sempre é e será a única causa que leva o homem a ter esperança e reconciliação com Deus. Isso basta para Simeão aqui. Ele viu isso e ele se satisfez com isso. Sabe por que a gente fica frustrado com Deus muitas vezes? Porque a gente cria expectativas sobre projetos, sobre pessoas, sobre metas, sobre família, sobre cônjuges, filhos, pastor, igreja, diácono, presbítero, aqui não tem presbítero, desculpe, aqui só tem diácono, sobre liderança eclesiástica, sobre o que vai ser o novo prédio da igreja. Enfim, nós criamos expectativas que não foram em nenhum momento alimentadas pelo Senhor nosso Deus. Nós criamos expectativas no nosso coração sobre Deus e sobre a ação de Deus que Ele nunca nos prometeu. E porque nós desconhecemos aquilo que Ele fala para a gente sobre as promessas dEle nas Escrituras. E aí a gente fica fazendo beicinho quando as coisas não acontecem quando a gente quer. Mas Deus prometeu aquilo. Quando muitas vezes, na verdade, a gente recebeu uma orientação contrária àquilo que a gente estava esperando. E a nossa frustração é completamente infundada. A segunda pessoa por quem eu mais orei por cura nesse mundo, desde que eu sou crente, foi o Carlos Oswaldo.
foi meu mentor, foi meu pastor, foi meu mestre, foi meu amigo, foi meu pastor. E eu orei muito pela cura desse homem. Como orei? Orei até o último momento. E ele morreu. Eu estava muito frustrado. Eu sabia que Deus poderia falar não para mim, mas eu esperava que Deus falasse sim. Mas sabe o que foi curioso? No culto fúnebre dele, quando o pastor Mendes foi orar, o pastor Mendes começou a oração assim: Senhor, nós te agradecemos, porque nós oramos tanto pela cura do Carlos Oswaldo, e agora ele está curado. E eu falei: André, como você é um ignorante. É óbvio, é isso. Deus respondeu sim. Mas ele respondeu sim numa dimensão muito maior do que aquela que eu esperava. E sabe o que foi mais interessante para mim? É que naquele momento, eu entendi que a resposta às minhas orações, pela pessoa que eu mais orei por cura nessa vida, que foi a minha mãe 30 anos atrás, também foi sim. Também tinha sido sim. E eu há 30 anos vinha caminhando com um não na cabeça. Tentando gerenciar esse não no meu coração. E naquele momento, é como se eu sentisse Deus olhando: cara, eu sempre disse sim. Você que não entendeu. Às vezes nós criamos expectativas em torno de Deus, e não é que elas não se cumprem, mas às vezes a nossa visão sobre Deus ela é tão curta e tão limitada que a gente não consegue discernir a resposta adequadamente. E às vezes precisa de 30 anos para você entender que aquela oração de um adolescente desesperado, querendo que a mãe fosse salva, foi atendida. Plenamente. Mais do que eu podia imaginar. Deus é bom, gente. Ele é bom. Ele ouve os nossos clamores. E Ele atende às nossas petições. A questão é, quais são as expectativas que nós temos em relação a Ele? São expectativas corretas, são bíblicas, são coerentes, são consistentes? Simeão tinha uma visão muito clara sobre quem Deus era e tinha uma visão claríssima sobre o que Deus havia prometido. Ele falou: pronto, Deus, estou satisfeito. O Senhor mostrou para mim aquilo que o Senhor prometeu, eu não preciso ver mais nada, isso me basta. É imperativo a gente conhecer o provedor da vida para desfrutar das provisões que Ele nos dá. Simeão nutria uma expectativa correta sobre essa promessa feita por Deus. Resultado, satisfação garantida, verdadeira satisfação. Mas um segundo efeito de esperar em Deus é de que nós desenvolvemos uma visão de semear para a eternidade. É interessante ver essa detecção, essa forma como Simeão constrói a sua declaração diante de Jesus, diante desse bebê que está ali nos seus braços, nas suas mãos. Os versos 30 e 32, ele fala assim, espera aí o vento mudou aqui minha página. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o seu povo. É interessante notar que dentro dessa construção aqui, Simeão não fica preso a si mesmo. Aquilo, eu vi, pronto, legal, fim de papo. Ele olha, eu vi aquilo que o Senhor há de fazer para o mundo. Aquilo que o Senhor há de fazer não só para Israel, mas para todas as nações. É impressionante essa declaração dele. É alguém que não está focado em si mesmo. É alguém que não está olhando só para si. Ele está olhando para Deus. Ele está se maravilhando com Deus, se maravilhando com a promessa de Deus concretizada em Cristo, e mais os resultados que isso vai trazer para toda a humanidade.
Talvez a nossa mentalidade individualista aí do século XXI, centrada na edificação dos nossos próprios projetos pessoais, preocupada muito em ganhar, em enriquecer, consumir, vencer, não empobrecer, não envelhecer, para desfrutar tudo isso que a gente está querendo juntar. Talvez essa mentalidade ela não consiga captar a alegria intensa que Simeão sente pela salvação que vai alcançar não só a sua vida, mas vai alcançar a vida de outros. Não tem a ver só comigo, não tem só a ver com vocês 5 aqui no banco da frente. Tem a ver com o pai e a mãe que estão lá em casa. Talvez eles estejam aqui na igreja, se estiverem aqui na igreja, ótimo, mas nem sempre estão. Tem a ver com aquele colega que está lá na escola, que talvez seja uma perturbação na sua vida. Com aquele vizinho que você deseja mandar para Marte. Com aquele chefe que você não pode mais suportar. O Evangelho também tem a ver com essas pessoas. Também é possível que nós não percebamos que não se trata aqui de uma alegria apoiada no imediatismo. Você percebe que Simeão, ele não tem essa alegria centrada nele, para ele apenas, mas também não é uma alegria que acontece por conta de resultados imediatos, porque o que está acontecendo aqui, toda essa declaração em torno de Jesus, aponta para o futuro, para coisas que ele nem sequer vai ver. Para aquilo que Deus vai fazer no meio da humanidade e ele não vai testemunhar. Mas ele se alegra com isso. Ele se alegra com o futuro que está nas mãos de Deus, que está sendo capitaneado por Deus. Simeão está aqui genuinamente feliz pelo fato do Messias representar a possibilidade única de salvação para aqueles que nem judeus, para aqueles que nem judeus eram, os gentios no caso, e nem conheciam o verdadeiro Deus. Quer dizer, Deus vai chegar numa esfera de relacionamento com as pessoas que hoje está muito restrita ainda, aparentemente. Queridos, a verdade disso é tão grande, que 2000 anos depois, eu e você estamos aqui falando desse homem chamado Jesus, desse Deus chamado Jesus, do único e verdadeiro Deus. Simeão captou a mensagem. Com certeza ele não enxergou Brasil, ele não enxergou Serra Negra, ele não enxergou a Igreja Batista Memorial de Serra Negra, mas ele captou a extensão da coisa. O futuro, a presença de Deus na terra muda a história. Na verdade, cumpre o propósito de Deus para a história. Agora, a questão toda é que a igreja de Jesus, nós, eu e você, estamos no meio disso. Nós temos, infelizmente, sido muito perdulários nas oportunidades de alcançar os perdidos. Parece que nós nos preocupamos muito em construir a nossa própria salvação. Eu estou garantido, estou selado. Né? A palavra de Deus fala que quando eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador, eu sou selado, estou feito, acabou o fim de papo. Tem um código de barra celeste que eu não consigo ver, está aqui na testa, aqui no braço, sei lá onde é que está, que diz, passou um scanner divino aqui, você chega na antessala do céu, São Pedro chega lá com aquele molho de chaves enorme, né? Com um scanner a laser, passa na sua testa, selado, entra. É a isso que se resume o cristianismo? Ser escolhido para ir para o céu e nada mais? Simeão está entendendo que não, o projeto aqui não é esse. Quantas vezes a gente desistiu rápido demais de interceder por aquele parente teimoso que insiste em não querer ouvir o Evangelho? Quantas vezes a gente desistiu de participar de projetos porque os resultados não acontecem imediatamente? Na questão da oração, talvez esse seja o exemplo mais claro que nós temos. A gente desiste muito rápido de orar pelas pessoas. Você ora uma semana por alguém ou por alguma coisa e não vê resultado e você fala, pô Deus, faz uma semana já que eu estou orando, né? Vai demorar quanto tempo para atender a oração aí? Está ocupado? Saiu? Foi tomar um café? Conheço uma mulher que orou 42 anos pelo marido. Sabe o que é isso? Eu não posso falar mais que é a minha idade porque eu já tenho mais que isso. 42 anos.
Ele se converteu. As nossas agendas, a pauta da nossa vida, a forma como nós construímos os nossos compromissos e prioridades, não refletem as prioridades de Deus, não refletem os sonhos de Deus, não refletem aqui as ideias, o pensar de Deus sobre como deve seguir a sua sociedade, a sociedade que Ele chamou para si através de Jesus. E com isso, queridos, quando nós priorizamos os nossos próprios sonhos, projetos pessoais, os nossos próprios compromissos, nós vamos construindo ídolos, a nossa própria imagem, a nossa própria semelhança, a quem a gente serve com dedicação religiosa. Basicamente é isso. Sabe o que compete com Deus e com a agenda de Deus? Compete com a agenda de Deus carreira, compete com a agenda de Deus bens, compete com a agenda de Deus grana, compete com a agenda de Deus poder, compete com a agenda de Deus beleza, compete com a agenda de Deus qualquer construção mental que priorize a sua própria satisfação em detrimento da satisfação que você pode ter nele. Idolatria. E o que Simeão está entendendo aqui, falando, rapaz, a satisfação verdadeira só pode ser conseguida nesse vivenciar, experienciar os sonhos de Deus na minha vida, as prioridades de Deus na minha vida. O problema não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter carro ou não ter carro, ter posição ou não ter posição. A questão toda é o quanto isso ocupa espaço central na sua vida, na minha vida. Eu tenho ficado muito preocupado com pais crentes que vibram quando o filho passa no vestibular, e numa boa faculdade, em qualquer lugar aqui do Brasil, e vai morar longe de casa, numa república cheia de gente maluca, mas ele entrou na faculdade tal, no curso tal. E quando esse filho, de repente, pai, eu queria interromper o meu curso por 1 ano para ir fazer o CLD, o curso de liderança e discipulado lá do seminário. Ô pai, eu estou entendendo que o meu chamado é ministerial, eu quero ir para o seminário, estudar, eu quero ser pastor. Você está ficando louco, moleque? Você tem que ter uma profissão. Você tem que construir o seu futuro. Tem sido assustador ver pais cristãos vibrando com as conquistas materiais que tem hora para terminar nesse mundo dos seus filhos. Mas quando esses mesmos filhos desejam investir tempo, investir as suas vidas para priorizar a agenda de Deus nesse mundo, esses pais viram o bicho. Queridos, contender com o Todo-Poderoso é algo que não se deve fazer. Por outro lado, tem alguns que têm entendido a agenda de Deus e têm virado a chave. E é tão gostoso acompanhar esses caras. Gente que começou a entender, cara, o meu filho não me pertence, o meu filho pertence ao Senhor. E se é esse o encaminhamento que Deus quer para ele, a gente vai apoiar. Tem sido interessante ver essa disposição em algumas famílias. Queridos, com tudo isso que eu estou falando, não é à toa que tantos cristãos andam tão insatisfeitos com as suas vidas, porque eles constroem seus projetos sobre os seus próprios sonhos. E esses sonhos frustram em algum momento. E, consequentemente, tantos incrédulos, vendo tantos cristãos frustrados com a sua própria vida, dizem, o cristianismo não tem resposta para mim. Esse é o grande veneno aí de a gente viver uma vida centrada na nossa própria agenda. Sem deixar que a agenda de Deus organize, priorize a nossa agenda. Os cristãos estão vibrando muito mais com as suas pequenas vitórias neste mundo do que com a incomparável vitória de Cristo no mundo. E a ideia aqui que o incrédulo tem, e eu converso muito com o incrédulo, é, se é para viver para mim mesmo, para si mesmo, por que eu preciso do cristianismo? Percebe o ponto? Se é para viver para mim mesmo, se é para construir meu próprio projeto de vida, por que eu preciso do cristianismo? Vou descartar isso da minha vida, é um peso, não vou ter isso. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque muitas vezes essa é a mensagem que muitos cristãos, não estou falando vocês não, vocês absolutamente não, mas muitos cristãos aí passam sim.
A esperança em Deus nos impulsiona a olharmos além de nós mesmos. Simeão viu muito mais do que a consolação para Israel. Ele viu a consolação de Deus atingindo todas as nações. Eu e você fomos alcançados por essa consolação. E a gente precisa pedir a Deus interesse pelo próximo, que Deus nos desperte para nos interessarmos pelos nossos próximos, pelo nosso próximo, e também ousadia para aproveitarmos oportunidades para chegar junto desse próximo e falar, cara, o que muda a tua vida, o que faz sentido na vida é Cristo e nada mais. Isso é central na nossa existência. Queridos, nós precisamos celebrar mais a vitória de Cristo na vida de alguém do que a vitória de alguém na vida sem Cristo. Isso é fundamental para a gente. Em último lugar aqui, o terceiro efeito de esperar em Deus é que nós desenvolvemos um testemunho fiel. Se você parar para olhar aqui os versos 33 e 35, Simeão fala assim, se dirigindo para José e Maria. O pai e a menina estavam admirados com o que fora de escrito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, deve ser um sinal de compreensão, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. É impressionante avaliar a precisão que Simeão dá um testemunho sobre esse bebê e sobre o que vai acontecer. Simeão, obviamente, está aqui direcionado pelo Espírito Santo, mas ele conhece aqui com muita beleza a essência do Evangelho, da pregação do Evangelho. Cristo é a salvação para todo homem, quer judeu, quer não judeu, oferecido ao mundo todo por Deus a todas as nações. Ponto. Essa é a essência do Evangelho. Trata-se de um projeto de amor pela humanidade que vai impactar até mesmo José e Maria. Eles estão tentando discernir o que está sendo falado. Também não tem uma noção clara do que vem pela frente. Sabiam das promessas em torno de Jesus. Se você olhar no capítulo 1, você tem o cântico, tem a revelação de Gabriel para Maria sobre o caráter daquela criança que vai ser sobrenaturalmente gerada. E o cântico de Maria, o magnificar de Maria, revela o quanto ela entendeu a intervenção de Deus a favor do seu povo, provendo o Messias que vai nascer ali. Mas a essência, aquilo que Simeão fala, é de uma precisão absurda, ou absoluta, perdão, e em poucas palavras. Ele fala pouco, mas diz muito aqui. Eu quero colocar para vocês o seguinte: que anunciar a Cristo não é difícil. Falar do Evangelho não é complicado. A gente complica, mas não é difícil. Nós invariavelmente complicamos. Sabe por quê? Porque a gente tenta tornar o Evangelho mais palatável, mais, digamos, apetitoso para as pessoas. Se você olhar aqui, você percebe que Simeão está dizendo que muitos serão abençoados através de Jesus, mas muitos encontrarão em Cristo um tropeço. Essa é a parte que ninguém gosta de falar. Que o Evangelho, para alguns, é palavra de condenação. Não porque Deus ame condenar pessoas, mas porque há pessoas que insistem em rejeitar o amor de Deus. Há pessoas que insistem reiteradamente o amor de Deus na sua direção. E vivem, constroem a sua vida, constroem a sua agenda de vida de uma maneira rebelde, vivem do jeito que bem entendem, achando que não tem qualquer espécie de compromisso ou qualquer espécie de responsabilidade ou qualquer espécie de necessidade de dar satisfações para um Deus sobrenatural. Eu não preciso de Deus, Deus não existe, eu vivo minha vida do jeito que eu bem entender. A questão não é essa, a questão Deus existe sim. E o ponto é que quem define como eu me relaciono com Ele é Ele e não eu. Eu não escolho o caminho, Ele define. Carlos Oswaldo falava que quando alguém chegar para você e falar que, olha,
essa é a sua crença, você que crê dessa forma, eu creio até que existe um Deus, mas eu creio que todos os caminhos levam até Deus. Você concorde com ele, sim, sem dúvida, todos os caminhos levam até Deus, mas só um leva a ele como pai, o restante, todos os outros levam a ele como juiz. E você tem que definir para você qual é o caminho, como é que você quer encontrar Deus no final das contas, depois, quando você abrir os olhos do outro lado lá. Pregar o Evangelho não é difícil, queridos. A questão é que nós tentamos fazer o papel do Espírito Santo muitas vezes, tornando o Evangelho algo acessível ou aceitável às pessoas, nos termos das pessoas. Eu ainda oro pelo meu pai, pela salvação dele, ele tem 74 anos. Clama a Deus que ele seja levado, salvo, selado pelo Espírito de Deus. Sabe qual é a maior dificuldade do meu pai? Não é entender o Evangelho, é entender que ele é pecador. Porque ele é um homem extremamente íntegro, honesto, cuidadoso com todas as coisas da família. Principalmente depois da morte da minha mãe, foi pai, mãe e mais alguma coisa. E ele já conhece o Evangelho de cor e salteado. Mas recentemente, eu tendo uma conversa com ele, falei, sabe pai, qual é a dificuldade? Ele falou assim, eu não entendo porque eu preciso de salvação. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou alguém que não faz o mal para o próximo. Eu sempre procurei ajudar e de fato, em termos humanos, ele é o cara. E eu virei para ele e falei, pai, sabe qual é o teu problema? Eu falei, o problema é que você é a sua própria medida. Você é a sua própria medida. E dentro da sua régua, você se basta. A questão toda é que Deus tem uma outra régua. E na régua dele, só basta aquele que ele enviou para morrer na cruz pelo meu lugar, no meu lugar e no seu lugar. Só aquele se encaixa na régua dele. Porque ele é o próprio Deus. E é isso que você não quer aceitar. Quando nós temos uma esperança verdadeira, um dos efeitos é um testemunho preciso e verdadeiro, que procura sim levar a pessoa a considerar a verdade de Deus, sem ficarmos falseando a verdade, facilitando, tornando o Evangelho menos, digamos, ofensivo do que ele é. Eu não estou dizendo que você deve ofender as pessoas com o Evangelho. Você tem que transmitir a mensagem do Evangelho em amor. Mas entenda que em algum momento, se a pessoa compreender de fato o cerne do Evangelho, ela vai ficar ofendida. Porque ela vai reconhecer que ela é pecadora. E se reconhecer e se ver como pecador, necessitado de perdão, é um negócio que incomoda muita gente. Você não ficou assim quando você se arrependeu e se tornou um cristão? Você não passou pelo peso de se ver como pecador, que não tem nada para oferecer em troca do perdão? Se você não passou por isso, cuidado. A esperança que nós temos em Cristo, ela começa no desconforto do pecado, do arrependimento, de nós nos vermos carentes de Jesus. O pecado precisa ser comunicado para que o perdão de Deus possa trazer alegria, exuberância de vida, e para que a nossa esperança seja verdadeiramente centrada em Deus. Para a gente resumir aqui, primeiro efeito de nós esperarmos em Deus, nós desenvolvemos uma satisfação verdadeira. Segundo efeito de esperarmos em Deus, nós desenvolvemos uma visão de semear para a eternidade, não plantamos para nós mesmos, não queremos nós mesmos sermos os ceifeiros daquilo que foi semeado. Podemos até colher, mas não necessariamente seremos nós a colhermos alguns frutos. Nós devemos nos alegrar com o Senhor da seara, porque Ele vai colher. Eu não preciso estar presente no momento da colheita. Estarei no momento final da colheita, mas não durante algumas etapas da colheita aqui nesse mundo. E o terceiro efeito de esperar em Deus é que nós desenvolvemos um testemunho fiel. Desenvolvemos satisfação verdadeira em Deus, desenvolvemos
a visão de semear para a eternidade e desenvolvemos um testemunho fiel. Nós poderemos experimentar estes efeitos se a nossa esperança, ou à medida que a nossa esperança se fundamenta verdadeiramente em Deus. E não em circunstâncias, e não em momentos, em favores, em bênçãos que Deus nos dá. Em projetos, em planos, em agendas que estão dando certo. Em sonhos que estão se realizando. O que vai tornar a Igreja Batista Memorial de Serra Negra ainda mais fiel, ainda mais operante, em nome, ou em favor do Senhor Jesus, pela causa do Evangelho, não é ter um templo novo, embora o templo novo seja útil. E precise acontecer. Vocês estão ficando sem espaço aqui. Eu percebi da última vez que eu vim aqui que vocês já moveram a parede. Daqui a pouco, a gente está lá. Se Deus quiser. Percebe? Mas a esperança não está num templo novo. Não está num sistema de som novo, num data show novo, A esperança está no Deus que sustenta a igreja. É por isso que nós, no seminário, continuamos. Como o nosso reitor atual, Helder, falou recentemente, perdemos 2 pilares fortes do seminário. Mas o prédio nunca esteve sustentado sobre esses pilares. O que sustenta o prédio é o alicerce que é Cristo. Se a minha vida, se a sua vida estiver fundamentada nesse alicerce, a nossa esperança nunca será vã, e ela pode sim ser renovada em momentos difíceis. E os efeitos que nós vamos experimentar serão verdadeira satisfação, uma semeadura para a eternidade e um testemunho fiel. Como aplicação final aqui, gostaria de propor para você que você avaliasse se você está vivendo alguma frustração em relação a Deus hoje. Tenta mapear quando essa frustração se originou e onde ela se originou e como ela se desenvolveu no seu coração. Com base em que essa frustração com Deus está existindo no seu coração hoje. Pega uma folhinha de papel e descreva essa frustração. Tente montar também um quadro sobre as suas expectativas que você nutre em relação a Deus. E veja se essas frustrações que você tem vivido, se essas expectativas que você tem nutrido, se elas têm base bíblica. Se a sua frustração, ela tem fundamentação bíblica. Porque eu posso garantir para você que você não vai encontrar Deus, nada na Bíblia que mostre Deus sendo incoerente e sendo incapaz de prover para você aquilo que Ele prometeu. A questão é, será que Ele prometeu aquilo que você está tanto esperando dele desse jeito? Ou será que foi algo que você nutriu no seu coração e que não está acontecendo da forma como deveria acontecer? E talvez a frustração é justamente o momento em que Deus está despertando você para entender a realidade. Queridos, quero aqui usar um exemplo da própria construção da nova sede da igreja. No momento em que esse prédio se tornar a esperança para vocês e o foco dessa igreja, vocês vão se frustrar com ele. Uma das coisas que eu tenho admirado, tenho falado para o Charles que eu admiro nessa igreja, é que vocês não se desviaram do propósito, das prioridades que vocês têm para construir essa nova sede. Enquanto vocês permanecerem assim, vocês vão desfrutar dos efeitos, porque vocês não perderam a esperança na causa. E por último, eu quero voltar para Lamentações, para ler o restante dos versículos. Lembrem-se que esse homem que está falando está numa crise.
Ele começa falando das suas amarguras, do seu delírio, do estado terrível que a sua alma se encontra. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, porém, entretanto, lembro-me também do que pode me dar esperança. O que é que pode dar esperança? É o que ele vai dizer agora. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A sua esperança tem que ser totalmente depositada naquele que chamou você, que adotou você e que agora te chama de filho. Ele é o sustentador da tua esperança. É Ele quem sustenta. É Ele quem provê. Porque se você acordou essa manhã, se você está vivo agora, respirando, é porque Ele renovou sobre você hoje graça e misericórdia. E se você acordar amanhã de manhã e iniciar novamente a semana, é porque Ele renovou mais uma vez graça e misericórdia. E você vai para o seu trabalho, vai para a escola, começa o seu dia. Vocês, donas de casa, vão cuidar da administração do lar, porque Deus renovou sobre vocês graça e misericórdia. Vocês vão cuidar dos seus filhos, vão discipliná-los, vão amá-los, vão banhá-los, vão trocá-los, vão encaminhá-los, vão brincar com eles, porque Deus renovou sobre vocês graça e misericórdia. Nós vivemos porque Deus sustenta e renova sobre nós graça e misericórdia. A nossa esperança está fundamentada nele. E é por isso que em tempos de crise, de perdas, de frustrações, nós ainda podemos desfrutar dele e dos efeitos da esperança nele. Alegria verdadeira, satisfação verdadeira, semeadura para a eternidade. E por último, um testemunho fiel. Baita desafio, mas ele é totalmente possível. Amém? Vamos orar. Pai, não sei se, quando falei sobre esperança, os meus irmãos esperavam ouvir o que eu falei. Mas eu creio que o chamado à esperança é um chamado ativo, não é um chamado passivo. Nós não somos chamados para simplesmente ter os nossos corações cheios de convicção E ficarmos aguardando enquanto as coisas acontecem. Somos chamados para participar. Somos chamados a encontrar no Senhor a verdadeira satisfação. Somos chamados pelo Senhor a olharmos para além de nós mesmos e sermos pensando na eternidade, indo além dos nossos próprios projetos, fazendo dos seus projetos os nossos projetos, chamando o Senhor para dentro das nossas vidas e fazendo com que o Senhor participe de tudo que a gente está vivendo. Mas, na verdade, chamando o Senhor, orando ao Senhor e conversando com o Senhor que nos ajude a sonhar os sonhos que o Senhor tem para a gente. Exige coragem. Mas Deus, como é tremendo quando a gente passa a viver debaixo dessa agenda. Que transformação, quantas bênçãos, quantos efeitos maravilhosos dessa esperança. E um deles é justamente, Pai, um testemunho fiel, um testemunho preciso sobre a pessoa de Cristo, no dia que pode fazer. Eu peço ao Senhor que nos ajude a ter essa alegria de viver contigo como semear um Deus. Porque a gente muitas vezes começa a construir na nossa vida um horizonte a perder de vista. Temos anos e anos a ver pela frente. Isso que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Mas o fato, Pai, é que quando a gente olha para pessoas como Carlos,
tem que ser contado hoje, tem que ser vivido hoje. Eu oração que nos ajude, como cristãos, a vivermos hoje, intensamente, a esperança que o Senhor nos trouxe no Cristo. Para que as pessoas aqui em Sarneia, Atibaia, São Paulo, seja lá mais onde for, possam olhar para todos nós e realmente ali há a resposta, ali há a coesão, ali há a esperança. Em nome de Jesus, oramos. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Uma perspectiva importante do cristão é essa visão esperançosa sobre o futuro. O verdadeiro cristão consegue olhar de uma perspectiva esperançosa mesmo nas maiores crises, né? A gente estava falando sobre a igreja, como ela tem tudo para dar errado e ainda assim Deus faz dar certo. Que a gente possa estar levando essa visão no nosso dia a dia. Bom, nós estamos encerrando nossa programação, o culto continua nas nossas conversas, né? E quero agradecer também as pessoas que nos assistiram pela internet, que Deus abençoe. Aqueles que puderem, por favor, continuem conosco, venham participar conosco. Quem não puder, Deus continue abençoando, continue assistindo a nossa programação. E nós vamos encerrar orando ao Senhor. Eu peço que você abaixe sua cabeça, feche os olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra pregada aqui nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo, para que a gente possa estar aplicando ela nas nossas vidas. Te louvamos pela esperança que o Senhor nos dá. Pedimos a Deus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, irmãos, estamos encerrados. Nos ouvindo com as luzes.